Café na Pauta, agregando valor ao produtor rural. Aqui você agrega conhecimento para aumentar os cuidados com a sua lavoura. Aqui você se conecta com as novas tecnologias do plantio à colheita, diminuindo assim os custos de produção para valorizar o seu café. E tem mais, agregando mais conhecimento na comercialização do seu café. Café na Pauta. Apoio Coopervaz, cultivando conexões. Realização Super Rede de Rádio Minas FM, a rádio do produtor e da produtora rural. Mídia, comunicação e marketing. Café na Pauta, agregando valor ao produtor rural. Produtor e produtora de café, sejam muito bem-vindos a mais um episódio Café na Pauta, agregando valor ao produtor rural. Estamos aqui mais uma vez para falarmos de assuntos pertinentes ao setor. Antes de nós começarmos e apresentarmos aqui o nosso convidado, gostaria de lembrá-los, acesse as nossas redes sociais, entra lá no YouTube, como é que fala mesmo, Peterson? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ative as notificações. Ative as notificações. Deixa o like. E deixa o like. Tá vendo? Eu vou aprender esse negócio. Vocês estão careca de me escutar falar disso. Mas uma hora vai dar certo. Hoje nós estamos aqui, não sei se vocês já observaram, nós estamos funcionando mais ou menos igual a Globo. Pode falar da Globo, Peterson? Pode, né? Pode. Nós temos um roteiro a seguir, né? E como nós falamos o ano passado de tratos culturais, nesta época do ano ficou de praxe falar de tratos culturais. E para nos ajudar no assunto de hoje, nós estamos aqui novamente com o Marcelo, que já é da casa. Marcelo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Leandro. Obrigado, amigos da Minas FM aí, por estar nos assistindo. Hoje nós vamos tratar de alguns assuntos importantes, o pós-colheita, início dos tratos culturais. Exatamente, Marcelão. Marcelão, e aí, como é que está a andança sua? Dessa andança sua, traz para nós aí um briefing, um breve relato do que você está vendo em relação à safra que aconteceu e que está acontecendo. Mas a gente estava conversando ali nos bastidores, pessoal. O Marcelo está relatando para mim que o negócio já está quase nos finalmente, né, Marcelo? Então ele vai trazer para nós um breve relato do que ele está vendo e o que você está enxergando aí para frente no que diz respeito à safra 26-25. Leandro, o que eu estou observando aí na maioria das lavouras que eu andei, pessoal, as panhas menores já acabaram, as maiores, o café de pano está nos finalmente, o café que está no pé, o café de varreção ainda tem um voluminho para vir, mas acredito aí que mais aí em meados de setembro vai sobrar muito pouco. Muito pouco café. Muito pouco café para ser colhido ainda. Para ser colhido. E como que está ficando o estado dessas lavouras colhidas, Marcelo? De maneira geral falando. Leandro, o que está mais me assustando, eu troquei algumas figurinhas aí com os colegas, e o que eu tenho visto é o seguinte, pós 20 de julho, com essa última onda de frio, estava quente, esfriou, deu um choque térmico, as lavouras começaram a amarelar um pouco mais cedo que o ano passado, já está desenfolhando, lavouras que deram safra um pouquinho abaixo de média e alta, principalmente para as lavouras de Mundo Novo, estão desenfolhando muito, sentindo muito o clima. Mas é um quadro que, para o período do ano, está dentro da normalidade ou você julga este quadro fora da normalidade em relação aos anos anteriores? Fora da normalidade. As lavouras estão estragando muito. As lavouras que estão vindo de esqueletamento, que estão esqueletadas, elas não sentiram nada. As lavouras novas, até primeiro ano, que vai dar a primeira colheita, já começaram a amarelar. E as lavouras que deram uma safra um pouquinho abaixo de média para alta, as que deram safra alta ficaram no pau. Não tem mais folha nenhuma, principalmente as de Mundo Novo. Tá. As lavouras que deram uma safra média estão desenfolhando um pouquinho mais cedo. E muito remanescente de ferrugem. A temperatura não tinha ferrugem há uns 2 meses atrás, deu um chuvisqueiro aí, teve um orvalho, um calorzinho, a ferrugem veio com carga total. O pessoal já está entrando para a época do ano, não é normal,
Muita gente já entrando com controle de ferrugem na primeira aplicação pós-colheita. Tá. Entendi. Preocupante, Marcelo. Preocupante. E outra coisa que nós discutimos aí antes da colheita, Leandro, eu continuo falando, o crescimento do ano não foi satisfatório para uma safra de 26 alta. Nós não vamos ter uma super safra igual muita gente está falando. E o que eu tenho acompanhado uma previsão de tempo mais alongada, tá certo? Que a precisão não é tão grande, mas nós estamos vendo que chuva mesmo vai ser só no final de setembro. E isso daí vai prejudicar muito. Ano passado aconteceu a mesma coisa. Intensificou a seca aí em agosto, setembro, e com temperaturas altas, e nós tivemos um abortamento floral muito grande em outubro. Perfeito. Ô Marcelo, em relação a consequências relacionadas a frio na sua região de atuação, alguma coisa te chamou atenção? Porque nós tivemos aí um período prolongado, nós não tivemos aquele frio abrupto, né, aquela coisa absurda, a ponto de ficar visível os prejuízos, né? Mas nós tivemos um período muito alongado de frio, né? Ô Leandro, o que eu enxerguei é o seguinte, essa última agora, queda de temperatura que nós tivemos, agora no início de agosto, nós não tivemos ocorrência de geadas em lavouras cafeeiras, só em lugar de baixada. Perfeito. Inclusive, nos dias que esfriou mais, nós tivemos muita neblina aqui na região. Isso ajuda a não ocorrer a geada. Né? Ameniza o quadro, né? Isso. A geada diminui muito a insistência. Só no lugar de baixada mesmo que apareceu o gelo. Agora, nós tivemos um frio aí mais intenso final de junho, começo de julho. Esse sim. Esse eu vi muitas lavouras onde não se deveria plantar café, nós tivemos uma geada de capote. Pois é. Ô Marcelo, então, o frio de fato não foi aquele frio, né, que a gente fica de fato assustado e fazendo questionamentos em relação a consequências da safra futura, perfeito, mas ele aconteceu, nós tivemos um período ali prolongado e seco, né? O que mais me preocupa, Leandro, é essa inversão térmica. Teve dia aí de 28 graus na parte da tarde. Passou uns 2, 3 dias, a temperatura veio para 5, a mínima. Nós estamos falando de chuva, a última chuva registrada em maio? Não, nós tivemos chuva registrada agora em finalzinho de julho, teve uma chuva. Mas foi coisa pontual, né? Leandro, vamos falar assim, aqui na entrada de São Gonçalo e perto do pedágio choveu 40 milímetros de gelo. Até os caminhões ficaram encravando na Fernão Dias. Agora, quando você pega no alto da serra aqui de São Gonçalo, na Serra do Guarda-Mor, na Serra Morena, desculpa, nós choveu 5 milímetros. Pois é, chuvas pontuais. Pontuais. Né? Teve alguns lugares onde choveu, caiu pedra. Os outros lugares foi o chuvisqueiro. Bacana. Então, assim, o Marcelo trouxe para nós um breve relato, né, do que ele percebe no que diz respeito aí a esse desfecho da safra 25-26. Poderíamos dizer, né, Marcelo, um fechamento de ciclo, tá certo? Para começarmos aí um novo ciclo que vai nos trazer, se Deus quiser, a safra 26-27, tá certo? Isso. Como o Marcelo já retratou aqui com a gente, existem algumas preocupações no que diz respeito ao tamanho dessa safra, né, Marcelo? Isso daí, Leandro. O pessoal estava comentando que nós teríamos uma safra grande para o 2026-27. Eu não acredito numa safra grande mais. Acredito aí numa safra igual ao ano passado. E assim, uma situação que você vem comentando já desde os seus últimos encontros aqui conosco em relação ao clima, né? Nós estamos vivendo situações de anomalias climáticas, o que traz para nós aí uma certa insegurança sobre o futuro, né? Isso daí, só para recordar os amigos telespectadores, nós tivemos a última safra cheia, nós tivemos safra recorde, foi 2020. 2020, exatamente. Depois nós tivemos seca, geada, seca, agora outro frio. Nós não tivemos mais safra boa. O clima está jogando totalmente
desfavorável ao café. Uhum. Nós não conseguimos mais ter uma produção boa. Perfeito. Tanto é que quando você pega se você pegar qualquer livro de agronomia, do IBC, do Procafé, pegar um informe, essa semana até lembrei do informe agropecuário que eu tenho de 1988. Fala que poda de café não aumenta a produção. Não aumenta. Você só renova o solo, mas não aumenta. Ao longo do tempo você perdeu a produção. O que eu estou vendo? Se você não fizer um ciclo aí de poda aí de tempos, pelo menos de 4 em 4 anos, fazer esqueletar a lavoura, por causa dessas anomalias climáticas que nós estamos tendo, você não consegue produzir café. Tem lavoura que negou ano passado, negou esse, e estou achando que vai negar ano que vem, no ritmo que está indo. Não vai ter uma safra grande. Em relação à safra, voltando um pouquinho, em relação à safra 25-26, alguns posicionamentos de produtores no que diz respeito a rendimento de colheita? Muito ruim. Para a época do ano, agora final de colheita, o café está praticamente seco, o pessoal chega, passa no lavador, quando é o de varreção, o de pano nem lavando, tá? Já está indo direto para o terreiro. O que seria normal, você secar o café um dia, põe no secador, menos de 12 horas o café está seco. Uhum. Ainda está gastando muito litros de café. O que é mais ou menos aí uma relação que você pode trazer para nós hoje? De 450 a 480 litros de café para dar um saco. Aí o que seria a normalidade? 360 para essa época do ano. Para essa época do ano. Né? Com o café praticamente seco. Aí nós estamos falando de um café já seco. Sem cereja. Sem o cereja. Né? E esse mapeamento que você está nos mostrando, para cada 10 produtores, é realidade na casa de quantos? Leandro, posso falar para você que é em 9. Em 9. Então nós estamos falando de cada 10 aí, 9 estão com problema de rendimento. Isso. É preocupante. A sua informação, isso que você está nos mostrando em termos de dados, bate com aquilo que nós estamos escutando no mercado. Né? A única coisa é que eu imaginei que esta informação, por N motivos, poderia chegar um pouquinho mais tarde no mercado. Porque quando a safra começou ali no mês de junho, que nós tivemos ali um volume até considerável de café sendo oferecido no mercado, né? Nós tínhamos uma presença do café, aquilo ali como se fosse uma água na fervura, acalmou, saciou a necessidade de muitos que estavam precisando comprar café, mas parece que agora a realidade voltou, aflorou novamente. Né? Então, uma situação que nós estávamos esperando, contando que fosse de fato acontecer lá para o final do ano, talvez início do 2026, que na verdade, o fato da quebra, né, está chegando agora, antes da florada. Isso daí. Né? É porque o cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, exatamente. Né? O mercado está muito sensível. Está sensível, porque ano passado nós tivemos um episódio de seca, eu acho que foi a pior seca dos últimos anos. Nós chegamos aí com praticamente aí de abril até dia 20 de setembro, choveu o quê? Choveu menos de 50 milímetros. Exato. Aí o que aconteceu? Veio a florada, choveu, veio uma florada, depois uma onda de calor, abortou muita flor. Marcelo, uma coisa que eu tenho observado este ano, né, no que diz respeito à qualidade do produto, aquilo que a planta está entregando. Né? E aí eu tenho uma hipótese e eu queria até que você me esclarecesse sobre essa hipótese que eu tenho para saber se de fato é uma verdade. Né? A princípio é uma hipótese. Eu tenho observado a presença de muito moca. O índice do grão moca, deixa eu ver se eu acho um grão moca aqui, né? Até para a gente falar para o leigo que não conhece o grão moca. Aqui, ó. Redondinho. Tá certo? Então, o grão moca é esse moca aqui, ó. Esse café redondinho, né? Isso. Então, geralmente, em uma amostragem de café, o moca, ele está presente ali na ordem de 10 a 15%, não mais que isso.
este ano, né, não está raro nós encontrarmos reamostragens acima de 20% e um baixo percentual de peneira 14, 15. Então você tem muito moca e tem pouco 14, 15. Perfeito? Perfeito. Qual que é a minha hipótese? A minha hipótese é a falta da chuva de fevereiro. Nós tivemos um mês totalmente seco, né? Período que a planta ali precisava de água para desenvolver de fato estes grãos aqui. E por que a gente tem o peneira 17? Você vê que é um ano que está entregando mais 17 do que foi o ano de 2024. Porque a minha hipótese é que nós tínhamos floradas irregulares e aproveitaram as chuvas de maio. Faz sentido? Ô, Leandro, eu analisando assim, o moca não faz sentido. O moca porque lá atrás, onde nós tivemos algum abortamento, já começou o enchimento de grão lá em novembro, dezembro, janeiro, ali abortou uma fava foi abortada, aí veio o moca. Que preencheu o grão, né? Isso, que preencheu o grão. Geralmente, todo melhoramento... Mas isso então não tem, só te cortando, não tem relação com essa seca de fevereiro. De março, fevereiro e março, não. O moca não. O que vai, essa seca que teve fevereiro e março, foi a peneira. Problema de peneira. Por que nós estamos tendo um café a mais de 17 acima, como você falou? Porque abortou muito. A safra foi menor. Perfeito. Então, quando a safra é menor, você desloca... Você tem mais espaço ali na planta para você desenvolver estes grãos, Isso. né? Mas o café moca não. O café moca foi o abortamento que teve lá no final do ano. Aí já abortou uma. E quando se faz o melhoramento genético... Mas este abortamento, só te cortando mais uma vez, este abortamento do final do ano está relacionado a excesso de carga da planta? Não, esse abortamento foi o déficit hídrico acentuado que nós tivemos, calor em excesso para a época do ano. Na florada ano passado nós tivemos calor de 32, 33 graus. Café arábica assim de 28 graus, florada em cima de calor assim de 38 graus, é suicídio. A planta vai ter um problema sério para frente. Ela vai abortar flor, ela vai abortar uma fava, ela não vai ter um desenvolvimento satisfatório. Tá. E quando se faz o melhoramento genético, geralmente o geneticista já faz ali, ó, na condição ideal de chuva, temperatura, tudo, se o pé de café dá acima de 10% a mais de moca, aquele material é descartado, ele não vai ser melhorado. Ele já é descartado ali no ninho, eles não vão mais trabalhar com esse material. E o que está acontecendo hoje? Por que você está com em torno de 20%? Porque abortou demais uma fava do café. Perfeito. Beleza, Marcelão, daqui para frente, vamos falar de trato cultural. Já que nós demos essa contextualizada, o que está feito não está para se fazer, Sim. Não tem remédio contra o que já aconteceu. Sim. Mas daqui para frente talvez poderíamos utilizar de algumas receitas, né? Isso. Produtor daqui para frente, quais são os cuidados e o manejo e a condução que ele precisa ter neste momento da lavoura, neste momento da lavoura e nestes momentos de incerteza? Porque estes momentos, né, vamos dizer, de anormalidade de clima, até ruim a gente falar, está se tornando uma normalidade. Sim. Né? Como enfrentar isso aí com segurança para frente ou com, vamos dizer, correndo menos risco, Marcelo? Leandro, primeira coisa, o produtor teria de ter feito lá em abril, maio, a coleta das amostras de solo. Primeira coisa. Aí nós vamos dar o pontapé inicial. Acabou a colheita, à medida que os talões vão liberando, se tiver disponibilidade de maquinário, mão de obra, já ia aplicando o calcário, onde for necessário. O excesso, todo excesso é pior do que a falta. Eu sempre brinco com o pessoal, todo excesso é veneno. E as doses certas é remédio, mesmo alimento. Se você adubar demais, a planta não vai responder, ela pode até morrer dependendo da adubação. Então nós teríamos de estar aí já fazendo esse calcário, onde pediu. Cada técnico tem um ponto de vista, tem alguns técnicos que vão indicar uma gessagem, está fazendo isso em agosto, setembro. Na hora que acontecer a primeira chuva, adubo no pé. Porque adubo na terra, porque a lavoura quer crescer. Se você adubar cedo,
ela vai ter um período maior para ela se desenvolver. Se você não adubar, atrasar demais a adubação, a planta não vai ter o estímulo para crescer, ela vai crescer mais menos. Então, tendo chuva, tendo umidade, temperatura correndo tudo bem, adubo para a planta desenvolver. Acabando a colheita, os talhões que foram ter safra ano que vem, fazer uma pulverização pós-colheita, porque começa a aparecer a foma, com excesso de temperatura, e está aparecendo, esse choque térmico está aparecendo. Tem uns lugares que apareceu foma, tem uns lugares que já está aparecendo ferrugem. Então, ver o que precisa, fazer uma visita, fazer um pós-colheita bom, para dar uma zerada nas doenças, e ou se tiver alguma praga, como bicho mineiro, e depois fazer um pré-florada. O pré-florada aí depois de 30 dias, 35 dias. Outubro, novembro, aí fazer a aplicação dos produtos via solo, o pessoal faz controle de doenças e pragas via solo, e começar os tratos, as pulverizações aí de 45, 50 dias até abril. Perfeito. Tá? E as adubações começar cedo, porque se você deixar muito tempo, você perdeu o time. Pois é. Quando a gente fala de adubo, quando a gente fala de calcário, quais são as recomendações aí que o produtor tem que ter, a atenção que ele precisa ter na hora? Eu não me refiro à formulação que ele vai utilizar, certo, mas eu me refiro à qualidade do produto que ele vai aplicar, até mesmo por conta desta incerteza relacionada à chuva, né? Porque nós sabemos que dependendo do produto que você joga, volatiliza, você perde o produto ou perde a eficácia do produto, né? Sim. A eficácia do produto. O que é recomendável, Marcelo? Ou quais seriam os pontos a se atentar, né? Primeira coisa que eu falo, pessoal, vamos pegar lá no calcário. O calcário, eu recomendo que todo mundo faça uma análise do calcário. Porque um dos mercados um pouco complicados é o mercado de calcário. Você pega um calcário bom, aí na fase de 350, 370, e aparece um calcário por 300, 280 reais a tonelada. Não existe milagre com um desconto desse. Quando você pega muitos desses materiais e manda analisar, tem algumas empresas que não são idôneas. Elas vão empurrar um material de pior qualidade para o produtor. Então, calcário é bom fazer as análises, tá? As taxas do calcário, quais são as principais taxas que o produtor precisa se atentar? Ele tem de atentar ao PRNT. O que é o PRNT? Poder relativo de neutralização total. Quanto maior, melhor. Quanto menor, pior. E o que seria o ideal? O ideal, um padrão, seria 85%. 85%. Tudo abaixo disso, você está transportando material inerte. Mas isso, na verdade, não é a informação que a empresa vendedora te dá. É a informação que você tem que buscar através da análise. A empresa fornecedora do calcário até te dá essa informação. Isso que eu estou falando. Analise para ver se está de acordo. Uma análise de calcário hoje custa R$110. Uma tonelada de 300 a 380 reais. Então, compensa fazer uma análise para ver o Essa análise do calcário, ela pode ser feita aqui na região, Marcelo? Pode. Tem vários laboratórios aqui na região que fazem isso. Procafé seria um? Procafé eu não sei se faz, eu sei que lá eles fazem de folha e solo. Folha e solo. Eu não sei se eles fazem o de calcário. De calcário tem o em Guaxupé que faz, na Ufra faz. Tá. Em Três Pontas tem um que faz também. Em Boa Esperança também tem um que faz. Então tem várias opções aí. E todas as cooperativas têm convênio com algum laboratório que vai fazer essa análise. Perfeito. Em relação ao adubo? Adubo é o seguinte, Leandro. Quando nós temos os adubos, o que nós temos mais atento é o seguinte: todo adubo abaixo de ureia, a ureia é volátil. Se você jogou, dentro aí de 6 horas tem que chover pelo menos 10 milímetros para dissolver ela e ela entrar aí na solução do solo. Se você jogou ela, ficou 2, 3 dias, é exponencial a queda. Pode chegar até perder 70% do nitrogênio presente nos adubos com a base de ureia. O que o pessoal tem que fazer é comprar um adubo de um fornecedor bom com uma proteção. Pode ser o NBPT ou o Duromide. São produtos que você injeta, eles
não desde que se volatiliza o nitrogênio da Qual ureia. que é o tempo útil dessa durabilidade, ou melhor, da permanência dessa eficácia, Marcelo? De 15 a 20 dias. De 15 a 20 dias. Então é a diferença. Então você teria aí perca dessa eficiência em 6 horas para os produtos convencionais. Isso. E de 15 a 20 dias para os produtos aí protegidos. Isso daí. Aí o pessoal tem usado muito nitrato. Eu não gosto muito de nitrato. Porque o nitrato você pode jogar lá, você não perde por volatilização. Ele não vira gás. Mas existe um problema. Ele é muito lixiviado. Se você tiver uma chuva muito alta, pode percolar o nitrogênio, você vai perder para o subsolo. Contaminar lençol freático. Tem vários países do mundo que têm restrição ao uso de nitrato. Uhum. Eu não gosto de recomendar. Eu prefiro mais trabalhar com ureia. Uhum. Ô Marcelo, dentro deste contexto, eu tenho conhecimento que você faz aí um acompanhamento dos produtores que estão hoje trabalhando a cafeicultura regenerativa. Né? Isso então aí. você tem um acompanhamento com esse pessoal. Esta mudança do manejo, ou vamos dizer assim, as vantagens relacionadas à agricultura regenerativa, elas já podem ser percebidas, por exemplo, por aqueles cafeicultores que se iniciaram essas práticas aí no ano anterior? Como que está essa situação no solo? Leandro, a cafeicultura regenerativa, ela vem aí para não deixar o solo, um dos parâmetros é não deixar o solo descoberto, tá? Para a gente estar aí, vamos falar assim, aprisionando a água da chuva na matéria orgânica, tá? Uhum. Não só isso, captar também um carbono, tá? Tem muitas pessoas aí que estão plantando mix de sementes para estar aí fazendo esse efeito. O que eu enxergo, vamos falar mesmo, o começo de você notar os benefícios dessa agricultura regenerativa não é em um ano. Então você está falando daquele produtor que fez essa transição, né, que já vinha trabalhando em um sistema totalmente convencional. Isso. E mudou para este sistema regenerativo. Isso daí você vai demorar em torno de uns 2 a 3 anos para começar a perceber as mudanças. As mudanças não são da noite para o dia. Por quê? A agricultura regenerativa pega muito o que é? Fixar carbono. Sequestrar o carbono. Então, para você sequestrar esse carbono, você vai aumentar a matéria orgânica do solo. E ela também não pode se decompor muito rápido, porque senão você está liberando o carbono de novo. Tá? Então, demora um pouco aí para estar tendo esse resultado. Exemplo, eu tenho uma produtora que eu assisto, mandar até um abraço para a Luciana Flores, lá de Campanha. Luciana. Peguei as análises... Um abraço, Luciana. Marcelo, estou te mandando um abração aqui. Eu peguei as análises só dela e falei, e aí, aumentou a matéria orgânica? Não, Luciana, não aumentou. Oh, mas como não aumentou? Para ter cobertura de solo, fiz isso. Luciana, não é da noite para o dia. Para cada, vamos falar assim, 10 toneladas de matéria orgânica que você põe no sistema, ele seco, matéria seca, não pode ser úmido, você ganha 1% de matéria orgânica no solo. O que é o ideal, Marcelo? O ideal da matéria orgânica no solo, Leandro, é estar acima de 3,5. A maior lavoura que eu já vi com um teor de matéria orgânica maior foi 4,5. E o que existia de diferente nessa lavoura que chegou nesse nível tão alto aí? O produtor, ele simplesmente ele fez uma aplicação de matéria orgânica. O solo já era um solo, vamos falar assim, rico em matéria orgânica, já era num mal de serra, um solo preto. E ele fez uma aplicação muito grande de matéria orgânica. Ele fez uma compostagem lá com esterco de curral, palha de café, e ele aplicou demais. Ele forrou praticamente a lavoura. E ele fez isso daí na projeção da Copa, concentrou demais e aumentou. A lavoura não sentiu seca. Está bonita. Pois é, essa era a segunda pergunta que eu ia fazer. As consequências dessa tratativa. Então, a lavoura melhorou demais. Ela não sentiu a seca, ela não desenfolou. Isso eu vi ano passado.
Esse ano eu não recebi a análise dessa lavoura ainda, que atrasou um pouco para tirar. A lavoura ficou muito bonita. Você teve notícias de rendimento de safra? Não, Rendimento de limpa? não, dessa lavoura em si não tive nenhum feedback a esse respeito. Uhum. Mas o produtor falou que não teve muito quebra de produção. Teve quebra? Não teve. Que não teve quebra. E que estava esperando colher, colheu. Perfeito. Tá? É um trabalho aí a médio e longo prazo, né? Isso, para você sair da cafeicultura convencional, isso daí eu falo para todo mundo, a cafeicultura convencional não é vilã, são questões de prioridades. Uhum. Essa semana eu vi uma palestra do Vinícius Estrela da BSA e eu achei muito interessante, que o europeu é meio imediatista. Ele está mostrando um dado com a queda do consumo de carne bovina na Europa, porque os europeus não querem contribuir com o efeito do gás de estufa, aumentar de temperatura. Então, isso daí é a longo prazo, né? Da noite para o dia. Nós vamos demorar, e essa cafeicultura que nós temos convencional não vai acabar. Tem muitas pessoas que acreditam nela. A cafeicultura, transição para a regenerativa vai ser a longo prazo. Só depois que notar os efeitos benéficos, o pessoal vai migrar. Tá? Então, quando você fala de efeitos da cafeicultura regenerativa, ou vamos dizer assim, do manejo do regenerativo, né? Nós estamos falando aí de produtores que já estão dentro deste método e que servirão de balizamento para outros que vão entrar. Isso daí. Né? Só que nós estamos falando de uma situação transacional, né? Você pode ir migrando também de forma gradativa, né? Isso. Você pode trabalhar, na verdade, nos dois modelos e saindo de um modelo e entrando no outro, e não abruptamente você vai lá e fala, não, este ano eu vou ser regenerativo e ponto, acabou, né? Não, ele pode fazer a transição. E eu acredito muito em aproveitar o melhor de cada modelo. Uhum. Eu acho que o bom senso é sempre, porque a nossa vida é uma média. Sim. Então, pega o que é bom da cafeicultura convencional, pega o que é bom da cafeicultura regenerativa e vamos estar usando. Eu acho que a questão da agricultura regenerativa preconiza muito a questão do equilíbrio, né, Marcelo? Isso daí. Enquanto você trabalha na convencional a questão das médias altíssimas de produção ou possibilidade dessas situações, eu percebo na agricultura regenerativa a questão do equilíbrio. Isso aí. Né? Então, eu acho que seria ali a grande diferença? Eu acho que sim, Leandro. Né? É a grande diferença. A cafeicultura regenerativa, nós precisamos ter um pouco mais de dados, porque a norma ela foi criada lá na Europa e veio para cá. Eu acho que nós temos de tropicalizar essa norma. Lá na Europa eles têm excesso de matéria orgânica, eles estão jogando 500 anos de esterco no mesmo lugar. E aqui nós temos... Aqui nós não fazemos isso, nós degradamos, né? Isso, nós não acabamos assim de depredar a matéria orgânica, mas nós estamos usando a gente matéria... não está recompondo. Isso, nós não estamos recompondo essa matéria orgânica no solo. Porque a matéria orgânica aqui no Brasil, no trópico, ela decompõe muito mais rápido do que num lugar temperado. Exatamente. O processo de digestão dela na terra é muito rápido. mais rápido do que na Europa. No clima temperado. Isso daí. Perfeito. Então, acho que vai ter alguns ajustes. Ano passado eu tive uma palestra interessante com o Vitor. O Vitor falou algumas com... Ele é da Ribersolo. Falou muito interessante. Ele está em contato com o Instituto, o Regeneragri. Está em contato com uma pesquisadora lá para fazer os parâmetros, para fazer as análises de solo. A análise de solo que faz no café e da soja, na agricultura regenerativa, é diferente. Entendi. Interessante. Os parâmetros são totalmente diferentes. Entendi. Marcelo, mas com estas incertezas relacionadas a clima, né? A outra pergunta que fica, né? E aí é uma pergunta até para o nosso amigo produtora refletir, se seria hoje mais viável você pensar nessa questão do equilíbrio do solo ou na questão dessas médias abruptas de produção, né? De produtividade, porque neste sistema
você acaba sendo muito dependente de clima, né? Não que no regenerativo você não seja. Sim. Né? Em tudo você depende do clima, Sim. né? Mas eu diria que a questão do equilíbrio parece que traz um pouquinho mais de sustentabilidade a longo prazo para a produção. Né? É a sensação que fica, né? É uma sensação que fica, isso que eu falo. Nós temos de fazer algumas pesquisas, os institutos aí, tipo Fundação Pro Café, a Universidade Federal de Lavras, fazer algumas pesquisas a esse respeito para estar aí falando, sim, agricultura regenerativa, você não vai ter um aumento grande na sua produção, mas você vai deixar de perder menos. Exatamente. Para confirmar, vamos falar assim, o nosso conhecimento empírico para estar aí o conhecimento científico. Não. Uma curiosidade, Marcelo, já que o assunto é este. Quando a gente fala de temperatura de lavoura, sim, né? Quando a gente pega um sistema convencional e faz a medida da temperatura para um sistema regenerativo. No solo, você fala. No solo. Ô, Leandro, existe isso aí. Por exemplo, você pega num solo descoberto aí, você vai lá, mede a temperatura, hoje à tarde está fazendo 28 graus. Você pôr lá no solo, vai estar mais de 35 graus no solo, porque a argila absorve bem calor. Uhum. Se você pegar no solo coberto com matéria orgânica, a temperatura vai estar bem mais baixa. Entendi. Só que o seguinte, nós temos que ter você está melhorando a condição de temperatura ali no solo, mas onde que faz a fotossíntese da planta? Na folha. A temperatura na folha está 35 graus. Quando chega com 34, zera a fotossíntese da planta. E aí? Por isso que eu falo que tem que ter um pouco de ciência nisso aí. Entendi. Entendeu? Eu não sei se eu proteger o solo. Ou seja, ele não seria a única receita. Isso. Eu acho que é um pacote. Entendi. Perfeito. São várias coisas. Tá. Se deixar o solo descoberto, veio uma chuva forte, vai dar erosão. Se com o solo coberto, você não vai ter erosão. Uhum. O solo demorou milhões de anos para se formar, você não está perdendo solo para os rios e mananciais. Perfeito. Marcelão, obrigado pela aula. Foi uma aula, cara. Muito bom. O aluno aqui pergunta pra caramba, né? Gente, chegamos aí a mais um final de episódio. Quer deixar uma palavra aí para o nosso amigo produtor e produtora, Marcelo? Eu queria falar para os nossos produtores aí nunca desanimarem, ter resiliência. Eu vejo muita gente aí falando, café hoje está bom de preço. No futuro ele vai estar ruim. É cíclico, né? É cíclico, tudo é cíclico. Eu estou vendo muito produtor de grãos que está migrando para o café. Então, sempre tenha resiliência. Acredite no seu trabalho, tente fazer melhor do que ontem. Isso aí. Inclusive, o momento é para isso, né? Isso. O momento é para colocar a casa em dia e saber que não é porque nós estamos vivendo momentos aí de vaca gordas, pelo menos no preço, que eles estão interessantes, que nós vamos lidar com essa situação de forma eterna, né? Essa situação não é ad eterna. Não, e o duro que a safra, como está sendo menor, o produtor está pondo mais dinheiro no bolso para dar a saca, mas não está, tem muita gente passando no fio da navalha para acertar as suas contas, porque veio menos café que ele estava esperando. Veio menos café. Que bom que o preço está respondendo e compensando de uma certa forma, né, este produtor que está lá trabalhando e lidando com essas situações adversas, né? Isso daí. Né? Pessoal, é isso aí. Chegamos a mais um final de episódio. Eu queria agradecer o Marcelo. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. Mais uma vez aí por essa catequese, né? Trouxe aqui informações, conteúdo para que a gente leve o produtor. O objetivo nosso aqui é agregar valor ao produtor rural. Você que assistiu, que gostou, clique lá. Acione o sininho, né? Ative as notificações. Não, lembrei, viu, Peters? Tô falando que eu vou ficar bom nisso, cara. E aí, gente, é isso, tá bom? Foi um prazer, um grande prazer estar com vocês aqui hoje. Agradecer mais uma vez, Marcelo, portas abertas aqui, tá bom? E logo, logo a gente traz de volta. Isso daí, vamos lá. Tá vamos para outro episódio daqui a uns tempos. Um abraço. Gente, um grande abraço para vocês.
Tchau.